Falando em desenvolvimento profissional, quais são as habilidades que você considera essenciais para um especialista em RH de sucesso? Amei a pergunta. Oi, oi, meu povo! E aí, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, nosso Gabi Responde de hoje, com mais algumas perguntas que vocês me encaminham aqui no Instagram para a gente responder sobre isso. E a de hoje, inclusive, eu amei, né? Vou até repetir para vocês. Diz assim, ó. Quais são as habilidades que você considera que são essenciais para um especialista em RH de sucesso? Rapaz, essa pessoa ó, tá com a mentalidade já lá à frente, viu? Vamos lá, vamos falar sobre isso então. Mas antes, se você ainda não se inscreveu nesse canal, corre, se inscreve, ativa o sininho da notificação para todas as vezes que chegar vídeo novo, você também receber, ter ciência disso. E curte esse vídeo, compartilha, gente, para o máximo de pessoas possíveis. É muito importante, quanto mais você curtir, se inscrever e compartilhar de fato aqui os vídeos do nosso canal, o YouTube ele vai entendendo que esse canal é relevante, que esse conteúdo é importante para a sociedade de modo geral e acaba entregando para mais pessoas, tá bem? Vamos lá então, minha opinião, eu vou dar aqui 5 características, 5 habilidades de fato, que eu considero que são essenciais para um profissional, um RH de sucesso do mercado. A primeira coisa é que ele tem que ter passado aí pelo velocidade para contratar. Porque RH que se preze sempre tem alguma coisinha ali no recrutamento e seleção que tá apertando, né? Que não tá legal, que não tá 100%, um chefe, um dono da empresa ali que fica pressionando o RH com relação ao recrutamento e seleção. Então, minha primeira sugestão para você é fazer o nosso curso aí, Velocidade para Contratar e melhorar esses indicadores aí na sua empresa, tá bem? Brincadeiras à parte, que não é tão brincadeira assim, mas enfim, eu vou dar aqui outras 5 sugestões para você de algumas habilidades, ok? A primeira coisa é o conhecimento técnico, gente. Vocês vão perceber que essas 5 coisas que eu vou falar não são coisas que eu vou colocar aqui como nível e grau de importância para a resposta que eu vou dar, mas a primeira coisa é conhecimento técnico. Claro, precisa ter habilidades comportamentais, interpessoais, é uma das que a gente vai falar. Mas por que o conhecimento técnico? Identifique aí, por exemplo, qual é o tipo de RH que você quer ser. Você quer ser especialista na área do recrutamento e seleção, na área do treinamento e desenvolvimento, na área enfim, de engajamento e retenção de funcionário, na área dos indicadores? Em que exatamente você quer ser um especialista? E seja, se você quer ser um RH generalista, seja, entende? Mas você precisa ter o conhecimento técnico da área. Gente, o que eu mais pego por aí, por exemplo, de coordenadores de RH, de recrutadores há anos, por exemplo, que fazem perguntas assim que você sabe, eu fico triste até de ver ainda esse mercado tão importante, mas tão desleixado em algumas coisas. Certa vez, não faz muito tempo isso, eu vi uma coordenadora do setor de RH, por exemplo, durante ali um processo seletivo, perguntar para a candidata para uma função dentro do RH qual era o signo dela. Gente, eu entendo que isso pode ser um conhecimento, enfim, uma teoria importante para algumas pessoas, mas que entenda, essa não pode ser uma análise crítica para entender ali, para, enfim, decidir se aquele candidato, aquela candidata em questão ia continuar na vaga ou não. Entende? Então, a gente precisa de fato de ter mais conhecimento técnico. Identifique qual é o tipo de profissional que você quer ser. Você quer ser um RH especialista ou um RH generalista? E um dos dois que você seja, mas que você tenha conhecimento técnico para aquilo ali, tá bem? Como a gente já falou, inclusive, o próximo que eu quero dizer para vocês, ou seja, eu falei que ia dar 5, né? Então, o segundo, nesse caso, são as habilidades interpessoais. É o trato, o jeito, a hora de falar, a forma de falar, a interação com a equipe, o trabalho em grupo, essa troca de fato de pessoa para pessoa. Notem que aqui eu não estou falando muito da parte romântica, vocês já sabem que a gente vem num movimento histórico, né, com essa ideia do RH ser muito romântico, mas que na verdade, quando a gente vai falar sobre empatia e relações interpessoais, é esse romantismo todo do que a gente está falando. Até porque a gente tem aquela frase, né? Nossa, mas é difícil, né? Lidar com pessoas é muito difícil. Cada um é de um jeito, cada pessoa tem a sua forma diferente de lidar. E essa habilidade, com certeza, é uma das 5 aí primordiais para esse RH de sucesso.
E que a gente pode aproveitar também já no tema que a gente vai falar sobre, relacionamentos interpessoais, né, a habilidade também de inteligência emocional. Principalmente pós-pandemia, gente, mas assim, de modo geral, o RH normalmente ele é um profissional um pouco mais esquecido com relação ao treinamento e desenvolvimento, por exemplo. Normalmente o profissional de RH treina e desenvolve até outros colaboradores, mas ninguém olha para ele, nem ele mesmo olha para si. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gostaria de sugerir aqui, se eu estou nesse lugar para você, é, por exemplo, que esse profissional da área de RH tenha um acompanhamento, por exemplo, terapêutico, de fazer mesmo terapia, de ir para imersões de autoconhecimento, de investir nesse processo. A gente tem então conhecimento técnico, habilidades interpessoais e o outro que eu quero trazer para vocês é a visão estratégica. E essa, assim, ó, se eu não queria falar sobre romance, essa é meu bichinho ali do coração, sabe? Eu sou apaixonada por falarmos sobre isso para profissionais da área de RH. Por quê? Justamente por conta desse histórico que a gente vem caminhando na parte romântica e tal da situação, o que passou na cabeça, por exemplo, do dono da empresa é que, na verdade, o RH só gasta dinheiro com coisas que, em tese, ali, né, são fúteis, digamos assim, e que não dá nenhuma rentabilidade para o negócio, para a empresa. Quando esse profissional da área de RH ele olha para o negócio, ele olha para a empresa e entende que ele, na verdade, é ponte para com um planejamento estratégico, o RH ele faz a ponte para a execução operacional, para a execução do serviço e do trabalho da melhor forma possível. Essa visão estratégica faz toda a diferença. Inclusive no mundo da tecnologia em que a gente vive hoje, sim, muitas das atividades que a gente faz, digamos assim, né, serão possivelmente automatizadas. E uma das coisas que vai fazer muita diferença do profissional se manter no mercado, se destacar no mercado real, vai ser essa visão estratégica do negócio. Entender que o RH não precisa ser, por exemplo, só com os olhos para o funcionário, com os olhos de empatia, com os olhos de abracinho e amor, nem também ser só focado no negócio e esquecer todas as outras coisas que a gente tem frente ao que a gente olha de fato para o ser humano e apenas para o negócio, negócio, negócio. Mas que ele é, na verdade, uma ponte mesmo, de um para o outro, entende? Isso vai fazer total diferença nesse profissional de RH e de sucesso. Atrelado a isso, a gente tem a quarta característica, a quarta habilidade aí como pensamento crítico. Por quê? Quando a gente vai se acostumando ali com tanta rotina, com tantas atividades, com um padrão de comportamento, a gente também, vez ou outra, fica cansado. E a gente acaba não analisando mais com um olhar tão crítico assim como deveria. E a ideia é justamente ter esse pensamento crítico. Então, analisar, observar, analisar os dados, tirar opiniões e informações a partir dos dados que a gente vai construir, digamos assim, no setor de RH. Essa vai fazer uma diferença. Então, a gente tem aí a habilidade técnica, interpessoal, a visão estratégica de negócio, o pensamento crítico. E por último, e eu acho que amarra aí todas essas outras questões, é justamente a ideia de proatividade. Porque a gente falou sobre isso um pouco no início, né? Mas a ideia da proatividade é justamente do eu fazer, do eu ir fazer. Olha, eu quero ser um profissional, por exemplo, essa pessoa que fez essa pergunta, né, do RH de sucesso. Então, eu quero ser esse profissional de sucesso. O que eu preciso fazer? Como eu preciso fazer? Se é o pensamento crítico, o que é o pensamento crítico? Como que eu desenvolvo a capacidade, a habilidade de pensamento crítico aqui frente ao meu setor? E aí isso vai amarrando todos os outros. Desde a habilidade comportamental, quando a gente vai falar aí, né, de interpessoal, de relacionamentos interpessoais, bem como ao conhecimento técnico mesmo. O que que eu preciso saber mais? Eu sempre digo que o resultado que a gente não tem é fruto de algum conhecimento que nos falta. Então, você precisa de fato ter essa visão de proatividade, essa capacidade, essa habilidade de proatividade, certo? Eu preciso fazer, eu vou fazer, mas como eu vou fazer? E a partir dali, de fato, estar nesse movimento, né? Nessa aprendizagem contínua. Tá bem, meu RH de sucesso? Amei essa pergunta, gente. Bom demais, viu?
Gente, muito bom ter vocês por aqui. Espero que esse Gabi Responde tenha trazido clareza para vocês de alguma maneira. A gente volta a se falar aqui na próxima semana, mas tem vários vídeos aqui para você assistir, várias coisas. Se você puder, compartilha mesmo esse vídeo e o nosso canal aí para mais pessoas, para chegar de fato esse conteúdo aí cada vez para mais gente, tá bem? Um beijo, a gente se vê.